Olá, vocês, ouvintes da Rede Gama LGT. Hoje é segunda-feira, dia 16 de março do ano 2026, e esse é o nosso resumo esportivo entrando no ar para vocês. Findos os campeonatos regionais. Antes de mais nada, né, não podemos esquecer, Rede Gama NGT, nas melhores operadoras de TV a cabo, no nosso streaming e também você digitando na busca na sua loja de aplicativos Rede Gama NGT, sempre com você. Então vamos lá. Os campeonatos regionais terminaram no fim de semana passado e agora nós temos inicialmente apenas o Brasileirão em jogos sendo jogados aos finais de semana novamente. E a gente vai passar um a um todas essas partidas e um detalhe muito importante, né? Nenhum jogo do Campeonato Brasileiro até agora, estamos quase terminando a rodada de número 6, não tivemos nenhum jogo em 0-0. No sábado, no finalzinho da tarde, no Barradão, o Vitória, surpreendentemente, surpreendendo a todos, inclusive a mim, bateu com relativa facilidade o Atlético Mineiro, o Galo, por 2-0. O técnico Eduardo Barba Domingues tentou fazer algumas mudanças na sua equipe, mudanças que não deram resultado. Ele continua mantendo o Hulk num banco de reservas, entrando no segundo tempo. Foi muito contestado pela mídia mineira, e saiu da entrevista coletiva muito irritado, muito nervoso, saiu até chutando os copinhos d'água que estavam no chão. A entrevista coletiva no Barradão, para quem não conhece, ela é feita no gramado, eles apagam as luzes e fazem a entrevista ali, e ele saiu muito irritado, o Eduardo Barba Domingues, que já está sendo cobrado com 2 semanas de trabalho. Ele também não pode cobrar o cara, né? Não tem como. Eu acho que os dois lados exageraram ali. A coletiva foi um pouco pesada para cima dele e ele perdeu a paciência muito rapidamente. O fato é que o Vitória se mantém numa posição intermediária na tabela, que é exatamente aonde o técnico Jair Ventura, o bom Jair Ventura, vai querer manter a sua equipe. No outro jogo de sábado, no Engenhão, Botafogo 0, Flamengo 3. O Flamengo fez um jogo de muita posse, de muita intensidade física e de uma certa correria. E na época do técnico Felipe Luiz isso não existia. O Flamengo era um time de posse, mas de uma posse mais cadenciada, mais técnica. Ontem, o Leonardo Jardim colocou o seu time de uma forma agressiva, de uma forma mais vertical, jogando com mais reação e muita força. Os mesmos jogadores acabaram fazendo um futebol diferente. É muito interessante quando um novo treinador assume e você vai vendo as características de cada um. O Leonardo Jardim quer intensidade. Intensidade, o jogador que não aguentar pede para sair que ele tem banco. E foi isso que aconteceu. Samuel Lino abriu o placar, Léo Pereira fez um lindo gol de falta, e no finalzinho do primeiro tempo tivemos a expulsão de um jogador do Botafogo, o zagueiro Barbosa, e aí no segundo tempo o Flamengo fez mais um, e na minha opinião até tirou o pé, pensando no início das competições. 3-0 foi muito pouco, tal a imensa, eu diria, imensa superioridade do Flamengo contra o Botafogo. Chegamos ao domingo, e os jogos das 16 horas, no Maracanã com um bom público, um excelente jogo de 5 gols, 3 para o Fluminense e 2 para o Atlético Paranaense. O Atlético acabou saindo na frente num gol daqueles gols relâmpago do Ener Valencia, Ener Valencia, nossa, Ener Valencia está lá no Equador, Speed Mendoza, o eterno Speed Mendoza, acabou fazendo 1-0 com 5 minutos, o Fluminense acabou virando para 2-1 ainda no primeiro tempo, o Atlético Paranaense chegou ao empate, mas no finalzinho da partida o Fluminense acabou fazendo nos acréscimos já o terceiro gol,
vence por 3-2, mantém o Atlético Paranaense no meio da tabela, que é mais ou menos aonde quer ficar o técnico Odair Hellmann, longe de pensar em brigar pelo não rebaixamento. E o Fluminense, na minha opinião, um dos times que tem condição de brigar pelo título, pois Palmeiras e Flamengo ainda, na minha opinião, são os melhores, os favoritos. O Fluminense vai se aproveitando, chega a 13 pontos e se posiciona de uma forma interessante na tabela. O Fluminense, na minha opinião, no ano de 2026, é o time que pratica o melhor futebol do Campeonato do Brasil. Desde o início dessa maluca temporada, o Fluminense vem jogando e jogando muito bem. Sua equipe, apesar de ter perdido o título para o Flamengo, perdeu nos pênaltis, título carioca, é uma equipe que não oscila. Incrível como o técnico Zubeldia encaixou com esse time do Fluminense. Encaixou é a palavra perfeita para ele, porque no São Paulo, a gente acompanhou o trabalho dele muito de perto, ele oscilava muito, ele mexia muito na equipe, alguns jogadores não rendiam numa partida tão bem quanto em outras, e no Fluminense ele está fazendo com que todo mundo jogue. É um time muito solidário, e olha, me surpreende essa situação do tricolor das Laranjeiras. Na outra partida de domingo, tivemos Internacional 0, Bahia 1 no Beira-Rio. O Bahia abriu o placar logo no começo e o Internacional simplesmente não conseguiu, pelo menos, um empate. Um resultado perigosíssimo para a equipe do Internacional, que em 18 pontos disputados até agora só tem 2, de 2 míseros empates. O Beira-Rio vazio, a torcida colorada apupando muito os seus jogadores. Agora, o que mais me chamou a atenção, e isso sim é para se preocupar, a apatia do Internacional. Um time que entra em campo pressionado na penúltima posição da tabela, porque hoje ele é o último, mas ele começou a rodada na penúltima posição, jogando diante do seu torcedor, sem ter conseguido nenhuma vitória, vindo de uma recém-perda do Campeonato Gaúcho para o seu arqui-inimigo. O que aconteceria? A equipe tinha que entrar com a faca nos dentes, com o sangue nos olhos. E eu não diria que faltou empenho, mas não consegui entender a apatia dos jogadores do Internacional. Entraram de uma maneira e continuaram da mesma maneira, como se o resultado não importasse. Isso foi o que mais assustou a torcida, aos dirigentes, aos cronistas gaúchos, realmente essa incrível apatia do time do Internacional, que é o último colocado no Campeonato Brasileiro, com apenas 2 pontos em 18 disputados. O Bahia continua praticando um bom futebol, é uma equipe que surpreende, não surpreende mais, porque ela está sempre bem posicionada no Campeonato Brasileiro. Hoje ela tem 11 pontos e ocupa a 4ª colocação, merecidamente, no Campeonato Brasileiro de 2026, campeonato que vai demorar muito, muita coisa ainda vai acontecer num torneio que vai até o final do ano. E agora quem vai fazer uma parada é o nosso resumo esportivo, e a gente volta já já com o segundo tempo. Um minutinho só, Edgama NT, sempre você. Voltamos agora com o nosso segundo tempo do resumo esportivo e vamos começar falando de um dos jogos mais esperados da 6ª rodada, perante uma Vila Belmiro com todos os seus ingressos disponíveis vendidos. O Santos de Neymar e companhia empatou em 1-1 com o Corinthians. Muita gente esperava o Neymar entrou em campo, se movimentou, mas não conseguiu desempenhar o mínimo que é esperado dele. A assistência do gol foi ele que deu, sim, mas ali qualquer um dava aquela assistência, porque foi um erro de saída de bola do Corinthians, a bola caiu no pé dele, ele só jogou a bola à frente para o Gabigol fazer o gol. Neymar, na minha opinião, não consegue mais desempenhar o mínimo que se exige de um futebolista para fazer sucesso no futebol dos dias de hoje. Eu acho que ele não consegue. Não consegue por restrições físicas, não que ele não queira,
Eu acho que o que mais incomoda o Neymar, o que mais tem o deixado nervoso com as críticas de nós, jornalistas, é que ele não consegue fazer diferente. Acho que ele tem se esforçado, acho que ele não ter ido a Mirassol na semana passada foi exatamente porque o Lancelotti, perdoe, o Carlo Ancelotti estava lá, porque se o Carlo Ancelotti visse o Neymar do jeito que ele estava, não ia convocar. E como acho que não vai convocar. Convocação vai para os próximos amistosos, não deve ter o Neymar, porque aquilo que ele jogou ontem na Vila Belmiro não é condizente com o jogador de seleção brasileira. Não que a gente, isso não estamos nem exigindo que ele faça a diferença, que ele seja o craque que ele é, volte a ser o craque que ele é, porque ele não tem o mínimo de condição de disputar uma partida internacional, no nível internacional, com o futebolzinho que ele jogou ontem. Aquele futebolzinho que ele jogou ontem, o futebolzinho, quero dizer, não menosprezando, sim, caracterizando o futebol dele, o que ele jogou ontem, não dá para ele jogar vestindo amarelinha. Ah, vamos levar o Neymar para deixar ele no banco e fazer um jogo ou outro. Mas com esse futebol não adianta. Não adianta, não adianta, não adianta mesmo. Então, acho que assim, a chance do Neymar é, nos próximos 40 dias, fazer um trabalho físico, se recuperar fisicamente, se recuperar tecnicamente, e na outra convocação, tentar ser chamado. Acho ainda muito difícil. Falando do jogo, o jogo foi uma surpresa. O Santos tentou uma pressãozinha com 10 minutos iniciais, mas o Corinthians tomou conta da partida. O Memphis Depay, muito criticado, as pessoas já começaram a dizer que ele escolhe jogo, né? Jogou razoavelmente lá em Brasília contra o Flamengo e fez uma ótima partida. Fez um golaço na Vila Belmiro, abriu o placar. O Corinthians teria vencido o jogo se não fosse uma falha pontual do seu zagueiro numa saída de bola. O Corinthians jogou uma boa partida, eu diria uma das melhores partidas do ano. Esse garoto Caio César vem surpreendendo. No jogo que ele fez contra o Flamengo, ele foi muito bem. Depois ele se contundiu e ontem teve uma jogada que ele quase fez um golaço. O garoto parece já estar adaptado à camisa corintiana. E o Dorival Júnior é o que eu digo, né? Ele, quando vai jogar fora de casa, ele vai bem, porque ele sabe montar a sua equipe para determinadas partidas. Ele está tendo muita dificuldade nos jogos dentro de casa, quando ele tem que propor, quando ele tem que pressionar. E o detalhe fundamental, ele está sem o Yuri Alberto. E sem o Yuri Alberto é muito difícil fazer a equipe jogar. Ele não tem substituto. Eu acho que nenhuma equipe brasileira teria um substituto à altura do Yuri Alberto, que, na minha opinião, é dos centroavantes que jogam no futebol brasileiro, um dos 3 melhores. O Yuri deve voltar durante essa semana e eu acho que o bom futebol do Corinthians e as vitórias deverão voltar. Ah, o Corinthians vai brigar pelo título? Acho muito difícil. Mas eu acho que pode ter uma vida tranquila e acho que pode e deve brigar pela classificação a Libertadores da América do ano que vem. O Corinthians vai disputar a Libertadores, cujo sorteio é nesta próxima semana. Vamos ver qual vai ser o caminho do Timão. E o Corinthians tem sim, por obrigação, passar da fase de grupos e atingir futebol tem para as quartas de final da Libertadores. Se chegar nesse ponto, o ano já estará garantido, porque a gente sabe todas as dificuldades que assolam a equipe paulista em termos de dívida. A equipe vem se reforçando, vem se tornando mais robusta e o Dorival Júnior vem, do jeitinho dele, conseguindo manter a equipe. O Corinthians hoje é o 7º colocado com 8 pontos, uma colocação bastante razoável, 8 pontos em 6 jogos. No outro jogo da rodada, às 18h30, perante um bom público no estádio Major Antônio do Couto Pereira, o Coritiba, o Coxa Branca, que vinha de uma ótima vitória contra o Corinthians em Itaquera, manteve a sua boa fase, bateu o Clube do Remo por 1-0. Gol de Pedro Rocha, a tal da lei do ex acabou funcionando perfeitamente, o Coxa abriu o placar no início da partida e soube manter o resultado. O Coxa, sim, que surpreende. Com esta vitória, atinge
os 10 pontos em 6 jogos, é o sexto colocado na tábua de classificação, e o Coxa, sim, é um time que a gente esperava brigar contra os 45 pontos, desses 45 que são o grande objetivo da nação coxa branca, já foram atingidos 10, ou seja, essa largada do Coritiba já vai dar um pouco de sossego para que a equipe não, no campeonato, no final do campeonato, não brigue pelo rebaixamento. E eu que fui um dos que apontei o Coritiba como um dos seríssimos candidatos ao rebaixamento, sou obrigado a dizer que o futebol da equipe coxa branca vem surpreendendo pela simplicidade e pelo objetivo da sua equipe dentro de campo e dentro de cada jogo. Fez um ótimo jogo contra o Corinthians aqui e bateu o Remo na sua casa. Ou seja, nos últimos 6 pontos disputados, o Coritiba acabou tendo 6 pontos ganhos em 2 vitórias. Muito bom para a nação coxa branca, e o sinal vermelho continua aceso para o Remo, já trocou de treinador e continua ficando na parte de baixo da tabela. O resumo esportivo no seu segundo tempo vai ficando por aqui, neste segundo tempo, logicamente. E a gente já vai voltar falando um pouquinho dos outros jogos que completaram a rodada de número 6 e também da Fórmula 1 2026, que teve o Grande Prêmio da China disputado na madrugada de sábado. Rede Gama MGT, sempre. Agora sim, estamos no terceiro tempo, o tempo extra do nosso resumo esportivo. No reencontro da equipe alviverde, o Palmeiras recebeu o Mirassol no Allianz Parque na noite de ontem. 1-0 para o Palmeiras, um lindo gol de Flaco Lopes, que vem se destacando por, além de fazer muitos gols, uma técnica muito apurada. O Flaco, quando chegou, parecia ser aquele centroavante de área. E quando ele vem de trás, quando ele vem com a bola nos pés, ele joga mais ainda. Então, realmente, muito bem o Palmeiras, muito bem o Flaco Lopes e também muito bem a equipe do Mirassol. Equipe que passou por uma reformulação praticamente completa, perdendo muitos de seus jogadores, fazendo outras contratações. A equipe não tem o mesmo desempenho do início do ano passado, em termos de pontuação. É uma equipe que perdeu para o Palmeiras ontem, mas é uma equipe que continua com um padrão de jogo estabelecido desde o ano passado, uma equipe que não se apavora, fustigou o Palmeiras, teve chances de empatar. O goleiro Carlos Miguel fez 2 defesas muito difíceis. O Mirassol tem por característica não se intimidar. E não se intimidou. O Palmeiras fez 1-0, teve muita dificuldade para não só em segurar a vitória, como tentar o segundo gol. Situação muito difícil de conseguir. O Mirassol realmente bloqueou e jogou. O Mirassol marcou, recuperou a bola e jogou. E o Palmeiras de Abel Ferreira é isso aí. Um time cirúrgico que não perde as oportunidades que tem e com esse resultado atinge a segunda colocação, estando apenas 3 pontos atrás do líder São Paulo Futebol Clube. O Palmeiras continua sendo um dos postulantes ao título, mas terá muita dificuldade nas competições que vêm pela frente e que podem atrapalhar os seus planos. Seguindo a rodada de ontem, em Bragança Paulista, o Bragantino saiu na frente, mas o tricolor paulista virou. O São Paulo acabou derrotando a equipe de Bragança. Com essa vitória, o São Paulo atinge 16 pontos em 18 disputados. 5 vitórias e um empate. Isso, uma campanha espetacular. O técnico Roger Machado, que foi tão criticado quando da sua contratação, estreia com 2 vitórias. Uma foi contra a Chapecoense em casa, sim, mas a segunda foi contra o Bragantino, na cidade de Bragança Paulista, o que é muito difícil de acontecer. Ganhar em Bragança, ganhar do Bragantino já é difícil, e ganhar em Bragança é mais difícil ainda, e ainda de virada com o time da casa saindo na frente. Parabéns ao Roger, parabéns ao São Paulo,
E o São Paulo vai se colocando ali, surpreendentemente, na briga pelo título do Brasileirão deste ano. E fechando a rodada de domingo, não fechando a rodada completa, porque a gente ainda vai ter um jogo no dia de hoje, o Cruzeiro empatou com o Vasco 3-3. Um excelente jogo de futebol, o Cruzeiro saiu na frente, o Vasco virou em 5 minutos, e o responsável pela virada do Vasco em 5 minutos acabou sendo expulso no lance seguinte. O Cruzeiro, com muita posse de bola, com muita pressão, acabou empatando, e o que aconteceu foi que o Vasco conseguiu a vantagem por 3-2, e o Cruzeiro foi novamente à luta e conseguiu um empate em 3-3, já nos acréscimos. Um excelente resultado para o time do Vasco, e com a chegada do Renato Gaúcho já consegue uma vitória difícil contra o Palmeiras e um bom empate em Belo Horizonte contra o Cruzeiro, e coloca a equipe do Cruzeiro na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, penúltimo lugar surpreendente dessa ótima equipe que eu colocava como postulante ao título. O que aconteceu foi que o técnico Tite não resistiu, acabou sendo demitido depois da partida, ele e toda a sua comissão técnica foram demitidos. Mais um técnico que perde o seu lugar no Campeonato Brasileiro. Eu acho muito injusto você mandar um técnico embora com menos de 3 meses de trabalho, um técnico que recém conquistou o Campeonato Mineiro. O que o Tite vem fazendo, ele foi campeão mineiro, não joga um bom futebol a equipe do Cruzeiro? Não joga. O Campeonato Brasileiro, o início é ruim do Cruzeiro? É ruim. Mas você precisa ter convicção. Você não pode contratar um técnico, e não é porque é o Tite, qualquer treinador, e dispensá-lo. Pelo menos ele tem que trabalhar, na minha opinião, durante 6 meses. Mas o futebol brasileiro não permite esse tempo aos treinadores, e o técnico Tite acabou sendo dispensado. Uma pena, e acho que depois dessa dispensa, o Tite já meio chateadão, meio cansadão, deve meio que encerrar as suas atividades ou trabalhar só fora do Brasil. E o Brasil, para treinadores, não é um lugar sério. Uma passadinha rápida na classificação do Campeonato Brasileiro. O São Paulo lidera com 16 pontos. Palmeiras é o segundo com 13 ao lado do Fluminense. Bahia fecha o G4 com 11. O Flamengo é o quinto com 10 e o Coritiba fecha o G6 com 10 pontos. Lembro que Flamengo e Bahia têm um jogo a menos a ser disputado. Na parte de baixo da tabela, o Botafogo, por enquanto, abre a zona de rebaixamento com 3 pontos, ao lado de Remo, Cruzeiro, todos com 3, e o Inter é o último colocado com 2 pontos. Aqui eu lembro que o Botafogo, apesar de estar na faixa de rebaixamento, tem 2 jogos a menos, 2 jogos atrasados, então acredito que o Botafogo esteja fora em breve desta situação. Bom, este foi o Campeonato Brasileiro, e antes da gente encerrar o nosso resumo esportivo, eu queria falar um pouquinho desta Fórmula 1, que começou há 2 semanas na Austrália, e tivemos o Grande Prêmio da China nesta madrugada. Fórmula 1 que não parece ser Fórmula 1, parece ser um videogame, porque você agora depende mais da bateria do que do motor, e muito mais do que do piloto. O próprio Fernando Alonso disse que é muito divertido, porque se você tem a tua reserva de bateria numa reta, qualquer carro ultrapassa o outro. Aí lá na frente a sua bateria diminui a carga, o outro vem e ultrapassa. Então, parece um campeonato de baterias. Isso está muito feio. Tem muita ultrapassagem, mais de 100 ultrapassagens na mesma corrida, mas todas elas mentirosas. Então você tem carros muito nervosos, entre aspas. O próprio Fernando Alonso abandonou o Grande Prêmio ontem. Por quê? Porque o carro trepidava muito e ele estava começando a sentir problemas nas mãos e na cabeça. Ontem, quatro carros não largaram. Bortoleto, as 2 McLaren não largaram ontem. Por quê? Porque os carros estão completamente diferentes, estão muito perigosos e muito difíceis de serem controlados. O próprio Max Verstappen bateu em 2 sessões de treino em 2 grandes prêmios diferentes. E ele mesmo disse, isto não é Fórmula 1. Se é isso que vocês querem, vocês terão. Mas o campeão no final do ano não vai ser o campeão de direito da Fórmula 1. Realmente,
me parece que já estão pensando em algum tipo de alteração do regulamento. O regulamento, do jeito que está, não dá a vontade de você assistir a corrida. Você assiste, não entende por que o carro está ultrapassando agora e na volta seguinte ele perde totalmente a potência. Realmente é muito triste ver a Fórmula 1 como está colocada no começo deste ano de 2020. E a gente vai acompanhar de perto e qualquer alteração que haja, todos aqui do Resumo Esportivo estarão por dentro. Antes que eu esqueça, estão jogando nesta segunda-feira na Arena Condá, Chapecoense e Grêmio, completando e fechando a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Uma excelente semana a todos. O Resumo Esportivo vai ficando por aqui. E, lógico, segunda-feira que vem, tudo que o esporte apresentar de bom, você terá aqui. E lembre-se, Rede Gama NGT. Sempre com você.